pilares da prosperidade. O evangelho de hoje, ele nos revela uma certa agressividade de Jesus. Jesus ficou bravo. Jesus teve raiva, expulsou os vendedores do templo. E tudo isso por causa de um princípio. A casa do meu pai é casa de oração. Para que você entenda um pouco o contexto, na época de Jesus, havia uma teologia muito forte, não diferente de hoje, de muitas igrejas, que era uma teologia de prosperar financeiramente falando. E o Evangelho de Lucas, ali no capítulo 19, revela um contexto. Os vendilhões do tempo, vendilhões vem de vendedores. Eles encontravam em tudo a possibilidade de compra e venda. E como pelo menos 3 vezes por ano no templo de Jerusalém, havia muitas pessoas que vinham ali, caravanas de diversas regiões, eles encontraram um lugar de lucro. Se as pessoas se reúnem no templo para orar, lá é um lugar de encontro com Deus, vamos começar as vendas. Começaram pelo lado de fora, provavelmente, de repente para o lado de dentro. E quando Jesus vem da Galileia, onde ele passou a maior parte da sua vida, vivendo com os pobres, com aquelas pessoas necessitadas, mesmo à margem da sociedade, Jesus gostava dessa gente, porque Jesus veio para os pequenos. Mas Jesus, quando chega em Jerusalém, Jesus chora, porque Jesus vê aquela cidade totalmente vivendo um espírito mundano. E quando ele entra em Jerusalém, ele já estava com o sentimento à flor da pele. Sabe que a própria psicologia diz assim, que existe sentimentos que nós podemos usar para o bem. A própria agressividade, ela não é negativa se você usa para o bem. Qual é a mãe que às vezes não tem que impor, né, mãe? Não tem que ser rígida com os filhos, o pai que tem que chegar junto, por causa de princípios. E se quiserem fazer da tua casa um lugar de profanação, eu tenho certeza, você é capaz de preparar também um chicote lá. Porque se você não cuidar, o filho já adolescente, não vou nem dizer o filho jovem, o filho adolescente já começa a levar a namorada para querer dormir lá, para fazer da tua casa um prostíbulo, como muitas mães vêm às vezes dizendo que é o que está virando muitas casas. E aí você tem que impor limite. E não veio o filho dizer, ah mãe, a senhora está por fora, todo mundo faz, pode ser que os outros façam, mas aqui não, aqui eu não admito. A professora na escola que às vezes tem que gritar um pouco com os alunos para impor o silêncio. Você imagina um policial falar com um marginal, escuta, por gentileza, será que você pode fazer um favor de não roubar mais? A paz de Jesus. Tem que impor limite. Tem que pôr limite. E Jesus, ele entra em Jerusalém, e ali ele prepara um chicote e desce o cacete naquela gente, diz, aqui não. Sabe, gente, que essa noção do ter, do poder, é algo que hoje está sendo repetido nos tempos atuais. Pesquisas dizem, escute o que o padre vai dizer, pesquisas dizem que nunca se houve na história da humanidade, como no século 21, uma busca pelo comprar. O capitalismo está tomando conta até mesmo das datas religiosas. O Natal para muitas famílias virou comércio. É compra e venda. O Papai Noel parece que ocupou o lugar de destaque, né? Porque tem lugares aí que você passa, a casa toda iluminada, você não vê uma imagem de Jesus, de presépio, não, é o Papai Noel que lá está. Porque Papai Noel se tornou símbolo do ter, do comprar. É porque essa pessoa está viciada naquilo que o mundo de hoje vem trazer. Tem gente que não consegue ser feliz se não é ir para o shopping no final de semana, passa aquele cartão e depois não tem nem como pagar, né? É briga no relacionamento, porque é o comprar, o comprar, o comprar. É a teologia da prosperidade
que é o sonho de muita gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Existem 4 pilares, segundo a teologia católica, da prosperidade. Sonhar com prosperidade não é pecado. E nós precisamos de dinheiro mesmo. Deus quer que você tenha dignidade. Não pense que ter dinheiro é pecado, não. Porque até no templo a gente precisa passar oferta daqui a pouco. A gente pede dinheiro também para sustentar isso daqui. Agora, o dinheiro não pode ocupar lugar de destaque nenhum. Tem muita coisa muito mais valiosa do que o dinheiro. Se eu perguntasse para você, você se considera uma pessoa rica? Talvez você ia levar um choque de realidade. Será? Se eu sou rico? Se eu sou rico porque eu não tenho muito dinheiro? Mas aí logo o Espírito Santo já sopra. E a família que você tem? E as amizades que você tem? E essa saúde que você tem? O que vale mais, filho? Filha? O que vale mais, o dinheiro ou a vida? Tente imaginar você, se você recebesse uma proposta, 5 milhões, ou a sua vida. Você receberia 5 milhões, mas você teria que gastar num dia só. Mas você seria milionário, realizaria talvez o teu sonho de prosperidade, né? 5 milhões, mas para gastar num dia, ou a vida. O que você escolheria? Quem escolheria a vida aí? É claro, né, gente? 5 milhões para gastar num dia. Você já ia estar depressivo naquele dia, sabendo que ia morrer no outro, né? Agora, você acabou de provar aqui para mim que a vida vale muito mais do que 5 milhões, não é verdade? Ter 2 dias de vida já vale mais do que 5 milhões para você. E por que tem tanta gente que acordou triste hoje? Se a vida vale mais que 5 milhões. A tua vida vale mais do que muito dinheiro. Quantas pessoas daria tudo que tem, financeiramente falando, para ter aquilo que você já tem? Por exemplo, o primeiro pilar da prosperidade é a saúde. Saúde física. Você sabia que uma pessoa que tem saúde física, ela é próspera? Porque eu digo, sem sombra de dúvida, tem gente que daria toda a riqueza que tem, viraria mendigo, para ter a saúde que você tem, porque está com os dias contados. E você tem, filho, você tem talvez essa saúde que muita gente almejaria. Você deveria olhar para Deus e dizer: ô Senhor, como eu sou próspero. Eu tenho aquilo que muita gente gostaria de ter, que é a saúde. O segundo pilar da prosperidade seria a saúde mental. Gente, a saúde mental é tão importante, que se você não cuidar, você passa a viver ao lado de pessoas que você ama, tendo saúde e às vezes até dinheiro, mas sem sentido para a vida. A saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de assustar. Praticamente 30% da população sofrendo de problema relacionado à depressão. E se continuar do jeito que está, nós vamos entrar dentro das casas e nós vamos ver lá uma família com 4 pessoas, 2 terão depressão, 2 não terão. O que está acontecendo? Que as pessoas estão perdendo o sentido da vida. A saúde mental é muito importante. Tem gente que nem para a missa vem mais, porque diz que a missa demora demais, o banco não é muito confortável, e daí dá problema nas costas, e daí não sei o quê. Filho, se você tem saúde mental, agradeça a Deus. Você tem uma prosperidade, que eu digo para você, tem muita gente aí, que daria tudo que tem para ter essa vitalidade que você tem. Saúde mental. A depressão dificilmente vai derrubar você. Depois, nós temos o terceiro pilar, que é a saúde espiritual. Nós vamos ver o que a Bíblia fala dessa riqueza espiritual. Provérbios 8:18. Comigo está a riqueza e a glória, os bens duráveis, a justiça. Mais precioso do que um ouro fino é o meu fruto. O meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Provérbios 8:18 está dizendo
a espiritualidade, os bens que não passam, tem um valor muito maior que qualquer ouro. Tem gente aqui que a vida era um caos, hoje está sorrindo. Quanto que vale isso? Diz a Bíblia, vale mais do que o ouro e a melhor prata fina. É os bens duráveis, é os bens espirituais. Você tem uma prosperidade, uma riqueza aí dentro de você por estar buscando a Deus, que tem gente que vai olhar esse brilho no teu olhar, essa palavra de motivação, você consegue resolver o teu problema e o problema dos outros também. De onde vem essa força, se não é de Deus? Você tem uma riqueza, você tem uma vida próspera. E agora, olha, o quarto pilar, o quarto que muita gente põe por primeiro, é a saúde financeira. Nós falamos aqui de 4 saúdes: a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde financeira. O financeiro é importante porque a gente precisa, né, ter vida financeira saudável, aquela pessoa que tem as finanças equilibradas. E se você está aí buscando a Deus e praticamente passando fome, alguma coisa tem errado. Porque eu nunca vi uma pessoa buscar a Deus de verdade e passar necessidade, porque Deus, Ele vai prover. 1 Coríntios 3,16, eu quero encerrar com esse versículo que diz assim: não sabeis que sois templo de Deus? E o templo de Deus é sagrado? Isso é o templo que sois vós. Se na época de Jesus o templo era o lugar de oração, o lugar de encontro com Deus, o templo de Jerusalém, hoje São Paulo vai dizer, o templo somos nós. Nós devemos cuidar desse templo aqui. Esse templo tem que ser um lugar de oração. Esse templo aqui precisa ter saúde física, psíquica, espiritual. Esse templo precisa ter a providência para ser mantido. Esse templo. Nós não podemos profanar o templo do Senhor. Que nós possamos entender essa palavra, Senhor, e que possamos sair daqui nos valorizando mais. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que se tornaram pessoas de oração. O templo é um lugar de oração. Tem muitas pessoas aqui que estão muito longe de querer viver nesse mundo só para curtir a vida. Você está entendendo que você é templo e você deve cuidar desse templo. Põe a mão no teu coração um instante. Eu vou fazer uma oração por você, porque eu sei que o diabo existe. E tem pessoas que quando se olham no espelho, elas se acham a pior das criaturas. O diabo é pai da mentira. Tem pessoas com projeto de desistir da própria vida, porque o diabo quer fazer isso com você. Mas se você crer na palavra de Deus, você vai sair daqui hoje agradecendo e dizendo: que vida que eu tenho, que prosperidade, porque eu descobri que eu sou a pessoa mais rica desse mundo. Que essa palavra entre nesse coração, nessa alma, e que esse teu filho possa experimentar isso como testemunho por Cristo nosso Senhor.